Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando! Sábado, 9 de novembro de 2024, com o seu programa semanal de saúde, recheado de dicas e muita informação. Na reflexão de hoje, estamos acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará do intestino e da influência nele dos alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. Já no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação a este tema. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria, que prazer, satisfação em estar com vocês mais um sábado. Um sábado abençoado que o Senhor separou para adoração e para amar ao próximo. Um sábado em que vamos ter muitas lutas, mas Deus estará conosco. Semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre as ofertas, um pouquinho sobre altruísmo, sobre o reconhecimento do nosso Deus. Entendendo que tudo que temos e que somos vem de Deus. E desta forma, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós também trazemos as ofertas e também os dízimos que ele pede. Interessante que agora vamos aqui numa sequência no capítulo 36 de Êxodo. E Deus tinha pedido ao povo de Israel que fizessem um santuário, um tabernáculo onde ele pudesse habitar no meio do povo. E realmente, literalmente, era no meio do povo. As 12 tribos ficavam em volta do tabernáculo e no centro, bem no centro, Deus estaria ali para habitar no meio do povo. E é muito interessante porque o povo, entendendo a necessidade, eles trouxeram as ofertas. E vamos ler aqui, capítulo 36. Só para deixar claro, do capítulo 36 agora até o capítulo 40 de Êxodo, serão cada um dos detalhes que Deus pediu a Moisés que fizesse no tabernáculo. Você vai poder ler e entender que foi feito exatamente como Deus pediu. Os tecidos, as bacias, o castiçal, a arca, tudo exatamente como Deus pediu. Vamos lá então, Êxodo 36, do verso 3 em diante. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Verso 6. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra
alguma para oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha matéria bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobrava. Olha só que bênção! É muito interessante isso. Quando nós temos certeza do Deus que amamos, quando nós temos certeza do ministério em que estamos frequentando, quando nós conhecemos a igreja, conhecemos qual o trabalho que a igreja faz, a gente oferta e oferta com alegria, porque sabemos que o que a igreja vai fazer, ela vai contribuir para o ministério de Jesus Cristo. É muito interessante que quanto mais a gente traz, mais Deus multiplica. Isso é interessante porque muitas vezes nós queremos só as bênçãos, mas se você primeiramente não trouxer, é porque você já não tem bênçãos. Algumas pessoas ficam pensando assim, nossa, mas eu não tenho nada para trazer para Cristo. Olhe, pense bem, Deus tem te dado tantas bênçãos, e quando você reconhece as bênçãos que Ele te deu, e você traz para adorá-lo, para mostrar a todo o universo que você adora um Deus verdadeiro, um Deus criador, aquele Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, este reconhecimento é muito lindo, é muito importante. E olha, o povo fez isso. E o povo trazia e trazia abundantemente, a ponto de, nossa, Moisés ter que pedir que parem de trazer. Olha que alegria, que satisfação ter uma igreja desta forma. Que satisfação ter um povo que reconhece o Deus, que o acompanha, que conduz os caminhos, que está ao seu lado a todo momento. Olha, eu quero agora que você olhe um pouquinho para você. Você consegue perceber as bênçãos que Deus tem te dado? E agora nós temos duas respostas. Alguém vai dizer assim, sim, eu reconheço e são muitas as bênçãos. Oh, glória, Deus seja louvado. E faça isso mesmo. Você deve reconhecer as bênçãos de Deus constantemente, porque realmente é Deus que tem feito as coisas na minha vida e na tua vida. Eu glorifico muito a Deus todas as manhãs. Quando eu acordo, eu já agradeço a Deus por mais um dia de vida. Agradeço pela noite que Ele me deu. Agradeço por poder ter um lugar onde encostar a cabeça todas as noites. Pelo alimento que vou me alimentar. E assim vai. A nossa gratidão tem que ser exacerbada. Todos os momentos eu tenho que estar agradecendo a Deus. Não deixe de ser grato. Não somente a Deus, mas também às pessoas que estão ao teu lado. Muitas pessoas têm te ajudado e você não tem sido tão grato como deveria. Pare para pensar isso. Você precisa ser grato. Você precisa realmente demonstrar às pessoas que você está feliz com o que as pessoas têm feito por você. A ingratidão é uma das piores formas de maldade que existe, porque ela machuca no fundo do coração. Talvez a outra opinião que você tem da pergunta que eu fiz, você vai dizer assim, não, eu não tenho bênçãos. Tá, se você não tem bênçãos, como é que você está vivo, né? Começa por aí. Só o fato de você ter vida, isso já é uma bênção. Quem que te mantém vivo? Deus te mantém vivo. O nosso inimigo, Satanás, o inimigo de Deus, ele tem prazer em matar as criaturas que Deus fez. Quando Deus retira a mão, o inimigo vem e faz a sua obra, que ele ama machucar, matar o ser humano. Então, se você tem vida, Deus está te preservando. Ah, mas eu estou com muitas doenças, tal. Olhe em volta de você e você vai ver que tem pessoas muito piores do que você. A gente sempre encontra pessoas com mais dificuldades do que a gente. E se você não está encontrando, é porque você não está olhando. Você acha que seu problema é o único. Para um pouquinho. Todos nós temos problemas.
Vivemos num planeta onde a maldade, o mal predomina. E muito mais fácil termos maldade neste mundo. As pessoas acordam com maldade, dormem com maldade, e assim vai. Cada dia que passa, nós precisamos estar mais próximos de Deus, para que possamos reconhecer que Ele é um Deus que nos ama, que tem nos dado muitas bênçãos, e quando eu reconheço que Deus tem me dado muitas bênçãos, eu levo uma oferta a Deus de gratidão. E todo sábado, quando eu vou à igreja, eu levo minha oferta de gratidão e da minha família. Eu e da minha esposa. Minhas filhas já estão adultas, cada uma delas segue o seu caminho, mas eu e minha esposa estamos juntos e quando eu oferto, nós ofertamos juntos. Nós entramos num acordo de quanto seria cada oferta por sábado, e todo sábado, quando vamos à igreja, levamos a nossa oferta. Uma oferta de gratidão, de reconhecimento que Deus tem guiado a minha vida, da minha esposa e das minhas filhas. Seja grato, não te custa nada. A gratidão é apenas um reconhecimento de tudo que as pessoas têm feito por você e que principalmente Deus tem feito por você. Agradeça a Deus todas as manhãs. Agradeça a Deus todos os momentos. E reconheça. E leve a oferta à igreja, porque a tua oferta é que mantém o ministério na tua igreja. É a tua oferta que vai ajudar a comprar um ar-condicionado, pagar a luz, pagar a água, pagar alguém para limpar a igreja. É a tua oferta que vai trazer essas bênçãos para a tua igreja. Um abraço. Deus te abençoe. Reconheça as bênçãos que Deus tem te dado. E semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Continuamos falando sobre nosso intestino e hoje vamos a falar sobre algo que todos nós conhecemos muito bem e é a diarreia. A diarreia consiste na emissão de fezes brandas ou líquidas com frequência superior à normal. Isso provoca um aumento nas perdas de água e de sais minerais que é preciso compensar. As crianças e os idosos são os mais sensíveis ao desequilíbrio hídrico. E como seria nossa alimentação? Em caso de diarreia aguda, recomenda-se ingerir apenas água e algum desses líquidos durante as primeiras 24 a 48 horas. Caldo de verduras, ricos em sais minerais. Soro para reidratar oral. Pode-se elaborar com uma colherinha de sal e 4 colheradas de açúcar por litro de água. Suco de limão diluído. Jás de plantas medicinais astringentes, fórmulas lácteas adaptadas e o leite de soja no caso de lactantes. E quais podem ser as causas? Deve-se tentar diagnosticar a causa de toda a diarreia. O mais frequente é que se deva à inflamação intestinal, a toxinas dos alimentos, a alergia ou a intolerância alimentares. O que podemos fazer? Além de aplicar o tratamento específico, e uma vez passada a fase aguda, pode-se administrar alimentos suavemente astringentes e anti-inflamatórios para a mucosa intestinal, como os indicados a seguir. Aumentar o consumo de leite, bebida de soja, leite de amêndoas, maçã, marmelo, romã, néspera, banana, cenoura, mamão, sapoti, arroz, aveia, mandioca, castanha, alfarroba, quiabo e iogurte. Reduzir ou eliminar o consumo de leite, ovos, carne de frango, mariscos, sucos de fruta.
diversas pesquisas comprovam que o iogurte incrementa as defensas anti-infecciosas do trato digestivo. Vamos nos cuidar. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Extremos do regime alimentar. Muitos dos pontos de vista mantidos pelos adventistas do sétimo dia diferem vastamente dos mantidos pelo mundo em geral. Os que advogam uma verdade impopular devem, mais que todos os outros, procurar ser coerentes em seu viver. Não devem procurar ser o mais possível diferentes dos outros, mas sim ver quanto se podem aproximar daqueles que eles desejam influenciar, a fim de que possam ajudá-los a chegar à situação que tanto prezam. Tal procedimento recomendará as verdades que sustentam. Os que advogam a reforma no regime alimentar devem, pela maneira em que provêm a sua própria mesa, apresentar sob o melhor prisma as vantagens da reforma de saúde. Devem exemplificar os seus princípios de tal modo que a recomendem ao juízo das pessoas sinceras. Existe uma classe numerosa que rejeitará qualquer movimento de reforma, por muito razoável que seja. Se porventura impõe restrições ao apetite, eles consultam o paladar em vez da razão e das leis da saúde. Desta classe, todos os que deixam o trilho batido do costume e advogam uma reforma sofrerão oposição e serão considerados radicais, por mais coerente que seja o seu modo de proceder. Ninguém deve, porém, permitir que a oposição ou o ridículo o afastem da obra da reforma ou o levem a considerá-la levianamente. Quem estiver possuído do espírito que atuava em Daniel não será estreito nem presumido, mas será firme e decidido em defender o direito. Em todas as suas associações, quer com seus irmãos, quer com outros, não se desviará do princípio, enquanto ao mesmo tempo não deixará de manifestar uma paciência nobre e cristã. Se os que advogam a reforma de saúde levam a questão a extremos, não será de admirar que o povo se aborreça. Muitas vezes nossa fé religiosa é desta maneira levada ao descrédito e, em muitos casos, os que testemunham mostras de incoerência nunca mais podem ser levados a pensar que haja na reforma qualquer coisa de bom. Esses extremistas causam em poucos meses mais dano do que podem desfazer em toda uma vida. Empenham-se em uma obra que Satanás se apraz em ver prosseguir. Pelo fato de nós, por princípio, rejeitarmos o uso dos alimentos que irritam o estômago e destroem a saúde, nem por isso devemos dar ideia que seja de pouca consequência o que comemos. Não recomendo um regime empobrecido. Muitos que carecem dos benefícios de um regime saudável e por motivos de consciência adotam o que eles julgam ser assim, enganam-se supondo que um cardápio pobre, preparado sem esforço e consistente na maior parte de mingaus e bolinhos de farinha grosseira, pesados e mal cozidos, seja um regime reformado. Alguns usam leite com grande quantidade de açúcar no mingau, julgando que estão praticando a reforma de saúde. Mas o açúcar e leite combinados são responsáveis pela produção de fermentação no estômago, sendo, pois, prejudiciais. O livre uso de açúcar em qualquer forma tende a obstruir o organismo e, não raro, é causa de doença. Alguns pensam que só devem comer determinada quantidade e de determinada qualidade e limitar-se a 2 ou 3 espécies de alimento, mas comendo quantidade demasiado pequena e não da melhor qualidade, não recebem nutrição suficiente. Há verdadeiro senso comum na reforma do regime. Nem todos podem comer as mesmas coisas.
Comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa podem ser desagradáveis e mesmo nocivas para outra. Alguns não podem usar leite ao passo que outros tiram bom proveito dele. Pessoas há que não conseguem digerir ervilhas e feijão. Para outros, eles são saudáveis. Para uns, as preparações de cereais integrais são boas, enquanto outros não as podem ingerir. Alguns estômagos se tornaram tão sensíveis que não podem fazer uso de um tipo de farinha mais grossa. Dessa forma, é impossível estabelecer uma regra invariável pela qual regulamentarmos os hábitos dietéticos de cada um. Ideias estreitas e acentuação exagerada de pontos pequenos têm sido grande mal para a causa da reforma da saúde. É possível esforçar-se tanto para economizar no preparo do alimento que, em vez de um regime saudável, torna-se um regime de miséria. Qual o resultado? Sangue pobre. Já vi vários casos de doença de cura dificílima devidos a um regime insuficiente. As pessoas assim doentes não foram levadas pela pobreza a adotar um regime insuficiente, mas isso fizeram para executar suas ideias errôneas acerca do que constitui a reforma de saúde. Dia a dia, refeição após refeição, os mesmos pratos eram preparados, sem variação, até que resultaram em dispepsia e debilidade geral. Muitos dos que adotam a reforma alimentar se queixam de que não se dão bem com ela. Depois de sentar-me à sua mesa, porém, chego à conclusão de que não é a reforma que tem a culpa, mas a comida deficientemente preparada. Apelo para homens e mulheres a quem Deus deu inteligência. Aprendam a cozinhar. Não cometo nenhum erro quando digo homens, pois eles, da mesma maneira que as mulheres, precisam compreender o preparo simples e saudável do alimento. Suas ocupações levam-nos muitas vezes a lugares onde não lhes é possível obter comida saudável. Poderão ser chamados a passar dias e até semanas entre famílias inteiramente ignorantes a este respeito. Então, caso possuam o conhecimento, poderão usá-lo bem. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Esta lição é ensinada por meio de uma maravilhosa representação simbólica exibida ao profeta Ezequiel durante o seu exílio na terra dos caldeus. A visão foi dada em uma ocasião em que Ezequiel estava sobrecarregado de tristes lembranças e presságios perturbadores. Achava-se desolada a terra de seus pais. Jerusalém encontrava-se despovoada. O próprio profeta era estrangeiro em uma terra em que a ambição e a crueldade reinavam supremas. Como de todos os lados encontrasse tiranias e delitos, angustiou-se-lhe a alma e chorava dia e noite. Os símbolos que lhe foram apresentados revelavam, porém, um poder superior ao dos governantes terrestres. Nas margens do rio Quebar, contemplou Ezequiel um redemoinho que parecia vir do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como da cor de âmbar. Algumas rodas cruzando-se entre si eram movidas por 4 criaturas viventes. No alto, acima de tudo, estava uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. As rodas eram tão complicadas em seu arranjo que à primeira vista pareciam estar em confusão, mas moviam-se em perfeita harmonia. Seres celestiais, sustidos e guiados pela mão que estava sob as asas dos querubins,
impeliam aquelas rodas. Acima delas, sobre o trono de safira, estava o Eterno, e em redor do trono um arco-íris, emblema da misericórdia divina. Assim como aquela complicação de semelhanças de rodas se achava sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado jogo dos acontecimentos humanos achava-se sob a direção divina. Por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. A história das nações, que uma após outra têm ocupado seus destinados tempos e lugares, testemunhando inconscientemente da verdade da qual elas próprias desconheciam o sentido, fala a nós. A cada nação, a cada indivíduo hoje, Deus tem designado um lugar no seu grande plano. Homens e nações estão sendo hoje medidos pelo prumo que se acha na mão daquele que não comete erro. Todos estão pela sua própria escolha decidindo o seu destino. E Deus está governando acima de tudo para o cumprimento de seu propósito. A história que o grande Eu Sou assinalou em sua palavra, unindo-se paralelo aos demais na cadeia profética, desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro, diz-nos onde nos achamos hoje, no prosseguimento dos séculos e o que se poderá esperar no tempo vindouro. Tudo o que a profecia predisse como devendo acontecer, até a presente época, tem se traçado nas páginas da história e podemos estar certos de que tudo o que ainda deve vir se cumprirá em sua ordem. A subversão final de todos os domínios terrestres está claramente predita na palavra da verdade. Na profecia proferida quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel, deu-se esta mensagem. Assim diz o Senhor Jeová, tira o diadema e levanta a coroa, exalta ao humilde, humilha ao soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais até que venha aquele, a quem pertence de direito, e a ele a darei. A coroa removida de Israel passou sucessivamente para os reinos de Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Diz Deus, e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Esse tempo está às portas. Hoje, os sinais dos tempos declaram que nos achamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Tudo em nosso mundo está em agitação. Ante os nossos olhos cumpre-se a profecia do Salvador relativa aos acontecimentos que precedem sua vinda. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.